Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma das nossas aulas para a nossa época de pandemia. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa trabalhar, né, em cima da aula de hoje. Fica mais fácil assim, né? Então, vamos ver se aparece a minha imagem. Muito bem. Vou ampliar aqui, porque hoje nós vamos falar das patologias da mama. Então, eu preciso mostrar para vocês, né, com bastante imagens, porque só falar ficaria muito vago, né? Então, nós precisamos falar mostrando as imagens para vocês e nós vamos começar com as patologias benignas, depois iremos para as malignas, ok? Então, vamos lá. Primeira patologia que eu coloquei aqui para vocês, terminou em it, a gente já sabe que é inflamação, né? Então, nós temos a mastite, que é uma inflamação da glândula mamária, e essa mastite ela é muito comum aonde? Quando, na verdade? Na lactação, tá? Claro que ela também pode acontecer, né? Pode ser que aconteça após um trauma ou após, né, uma manipulação dessa mama com alguma coisa que possa estar infectado. Então, mesmo que eu não esteja amamentando, de repente, se eu, né, usar ou pegar, né, alguma coisa com alguma bactéria, algum vírus, por exemplo, candidíase, tá? Se eu tiver com tudo isso na minha mão e ficar manipulando a minha mama, eu posso ser contaminada, ok? Então, nós temos aí as características da mastite. Eu acho que uma mulher que já amamentou e que teve mastite pode me falar, né, com toda certeza, porque ela é inesquecível. Ela vai dar febre, ela dá calafrios, ela dá uma sonolência, apatia, muita dor, principalmente a palpação. Então, ela dói naturalmente, mas se você palpar, vai doer muito mais. E por isso que fica muito difícil o processo de amamentação, né? Olha só, esse é um caso de uma mastite, ela é bilateral e ela é uma mastite que está localizada onde? Periductal. Ela está aqui na porção dos ductos, já nos ductos distais, né? Quase próximo dos mamilos. Por isso a inflamação está mais contida onde? Areola e mamilo, olha só. E ela pode ocorrer, né, em qualquer faixa de idade, depois do desenvolvimento dessa mama, de qualquer forma, em qualquer idade, ela pode ocorrer, ok? Eu coloquei algumas mastites bem severas, digamos assim, para que vocês vejam que não é, né, só em período de amamentação. Isso aqui é uma mastite que ocorre aí, né, numa patologia maligna, uma mastite de amamentação. E aqui, é claro, né, essa mulher ela está acometida com câncer de mama e inflamou toda a região. Tá? Só a mastite não fica desse jeito, né? Mas está todo inflamado por conta de uma patologia de base, ok? Só para mostrar assim, e para ilustrar, né, como pode ficar tão séria, né, a mastite, tá? Nós temos alguns distúrbios da lactação que são bem interessantes, né? Nós temos a hipogalactia, a galactia, a hipergalactia, o engurgitamento mamário e a mastite puerperal. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês possam entender o que pode acontecer, né, além de uma mastite numa mulher que está amamentando. Então, o que pode acontecer nessa mocinha que vai amamentar, né? Então, eu coloquei primeiro aqui para vocês, vamos colocar aqui, ó, a hipogalactia. E a hipogalactia, o que ela vai gerar nessa mãezinha que está amamentando? Ela é um desequilíbrio entre a produção do leite, né, e a mamada do bebê. Ou seja, eu tenho uma quantidade menor de leite do que o meu bebê desejaria mamar. Então, o que acontece? Por que isso acontece ou por que eu posso ter menos leite, uma quantidade muito pouca de leite? Por quê? Eu tenho uma hipoplasia mamária, uma deficiência nutricional ou por fatores psicossomáticos. Então, ou a mãezinha tem uma mama muito pequena que não foi estimulada da forma adequada por hormônios no período da gestação, tá? Ou ela tem uma deficiência nutricional, então mãezinhas que não se alimentam direito, mãezinhas que já antes da gravidez estavam com deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente, e ainda, né, no período da gestação não conseguiu repor isso.
E os fatores psicossomáticos, de repente não queria ter o filho, de repente não tem medo de amamentar, não queria de jeito nenhum por medo, ou o contrário, que é tanto que acaba, né, hormonalmente falando, desenvolvendo uma produção hormonal inadequada. Tá? Claro que tem outros fatores psicossomáticos que podem entrar, como agressão, né? Então esse medo não da gravidez e nem do bebê nascer, mas o medo de apanhar todos os dias, o medo, né, de que o companheiro vá, né, possa tirar a vida do bebê de tanto bater nela. Essas coisas atrapalham muito na produção do leite, tá? Os fatores psicossomáticos. Né? Não é que se, eu tomei um susto, meu leite vai secar. Não, não é assim também, tá, gente? E secundariamente, o que pode acontecer para ter pouco leite, para não ter essa demanda de leite adequada para o bebê mamar? Né? A deficiência de sucção, então, um bebê que não consegue mamar, por quê? Ou porque a mãezinha não tem o bico que consiga fazer uma pega para esse bebê, ou porque o bebê não tem uma boquinha adequada para o aleitamento. É muito prematuro, o mamilo é maior do que a cabeça dele praticamente. Não consegue mamar no mamilo, tá? Vai ter que tirar para dar para o bebê. Só que tirar com a bombinha é diferente da sucção do bebê, tá? Outra coisa, né? De repente, a mãezinha está com uma mastite muito severa, teve que começar a tomar uma medicação, não pode estar amamentando o bebê, e aí isso pode produzir essa hipogalactia e o leite acabar não tendo a demanda adequada e acabar secando, tá? E o lábio leporino no bebê, por exemplo, um outro exemplo bem clássico, tá? Que eu até, inclusive, coloquei aqui para vocês. Vejam, a deficiência da mamãe e a deficiência do bebê. Então, uma mamãe com um bico de difícil pega e um bebê, né, com uma boquinha que não consegue fazer a pega, pode fazer, né, jus aí a hipogalactia, tá? E quando a gente fala de hipergalactia, tá? A hipergalactia já é diferente. A hipergalactia, ela é a permanência da secreção, mesmo a secreção do leite, que eu quero dizer, né? Mesmo quando o bebê para de mamar. Então, não é que eu tenho muito leite que fica jorrando, não. Isso é normal para uma mulher, tá? Muitas têm leite assim que dá para amamentar o seu filho e daria para amamentar mais uma criança, né? Ou até 2, 3, sei lá, né? Isso depende da mulher, tá? Em alguns países, as mulheres até estocam leite e vendem, tá? Vendem assim até para outras famílias mesmo, né? Vende no saquinho, tá? Isso depende da quantidade. Então, quando tem essa hipergalactia, o que significa? Não é aquele monte de leite. É que, mesmo depois que eu parei de amamentar, eu ainda continuo secretando esse leite. Não para. Mesmo sem estímulo, não para de amamentar. Então, são aquelas mulheres que precisam tomar uma medicação para que isso cesse. Porque ela não está mais amamentando, não precisa esse estímulo hormonal ali, tá? O que é o engurgitamento da mama ou engurgitamento mamário? Então, ele pode ser venoso e linfático, né? Ele acomete, na verdade, a porção venosa e linfática. Normalmente, ele acontece de 2 a 5 dias após o parto. Ele endurece toda a região, assim, de glândula mamária e faz uma congestão vascular, tá? Então, o que acontece? Está congestionando os vasos sanguíneos. E isso vai provocar uma vermelhidão, essa hiperemia grande, muita dor, né? E o aumento da temperatura local, como uma mastite mesmo. Mas por que essa mastite, digamos assim, essa sensação de mastite está acontecendo? Porque o leite não está conseguindo descer do alvéolo para os ductos e parar na ampola do ducto lactífero. Não está conseguindo. Então, é como as mulheres falam, está empedrando, tá? Está enrijecendo a região. E aí fica aquela coisa enorme, enrijecido, durinho, né? Apertando os vasos sanguíneos locais. Então, é um dos casos de mastite, tá? E a mastite puerperal, que eu já disse para vocês, né? Que é o caso aí que nós acabamos de citar no comecinho da aula, né? No primeiro slide, eu acredito, se eu não me engano, né? Que é aquela mastite que fala que da terceira a sexta semana após o parto pode acontecer. E pode acontecer porque essa puerperal pode acontecer por contágio
né, de bactéria que a gente chama de Staphylococcus aureus, tá? De 60% a 80% dos casos é isso, né? Por quê? Porque a mãezinha contaminou a mama, né, o mamilo. Né? Na verdade, a mãezinha pode ser, de repente, a enfermeira, não trocou de luva, veio com a mesma luva que ela pegou, apalpou, ensinou a pega para outra mãe e fez a mesma coisa na sua mama. Só que aquela mãe estava contaminada com essa bactéria e você acaba sendo contaminada também, tá? Então, a mastite puerperal pode chegar a casos, né, de aberturas, de rachamento, né, de uma dor assim insuportável a ponto de ter que tomar realmente medicação pesada para que isso melhore, tá? Então, olha só, essa mãezinha aqui teve até que dar uns pontinhos aí, né, ó, para que aqueles abscessos da mastite ficassem, na verdade nem foi por abscesso, pelo tamanho mesmo, né, e pelas feridinhas que foram abrindo, tá? Vou tirar minha câmerazinha daqui para vocês verem esse outro mamilo, né? Olha como tá inchado, vermelho e sensível pra caramba, né? Uma outra mastite bem grande, olha só. E alguns abscessos mamários, né? Que não vem da mastite. Eu posso ter um abscesso sem estar amamentando, tá? Posso ter um abscesso pós-trauma, muito tempo de compressão na região. Isso vai depender, né? E o que o abscesso é? É uma massa com área de flutuação. Então, você põe a mão assim, um negocinho mole que vira para lá e para cá, vai mexendo ali, tá? E começa a doer, porque aquele negócio tá cheio de pus, assim, né? Cheio de líquido, tá? E começa, claro, a apertar, comprimir a estrutura, tá inflamado e, né, vai ter que sair, vai ter que ser drenado. Então, muitas vezes é igual quando você tem um furúnculo, sabe? Que o médico fala assim, olha, toma esse medicamentozinho aqui, que é só um anti-inflamatório, um analgésico, faz muita compressa e se ele não abrir sozinho, volta que eu ajudo, né? Aí ele vai pegar aquele bisturizinho, né? Vai abrir e vai tirar aquela massa que está te provocando tanta dor e inflamação. Veja essa mama como está completamente destruída, tá? Olha só, né, a ferida que tem aqui, tá? E olha o abscesso, né, que está sendo drenado sozinho, ó. Ele abriu e está drenando. O médico vai vir aqui na última hora, só terminar de fazer a compressão para ver se saiu tudo, tá? E olha esse aqui que ainda não foi drenado. Né? Se não sai sozinho, tem que vir, tem que fazer. Professora, mas dá anestesia, né? Tá tão inflamado que a anestesia não pega, tá, gente? Olha isso. Olha, treinando aqui um abscesso, tá? Aqui, muitas vezes, quando é muito interno, né? Tem que fazer a punçãozinha, né? Para poder abrir e poder tirar todo aquele líquido ou achar através aí do procedimento de mamotomia, né? Você vai ir de biópsia também, né? Parecido com biópsia, para poder fazer a achada daquela estrutura que está mais interna, né? O que são as calcificações? Calcificações, né? O nome já diz, ela é um surgimento de cálcio, né? De estruturas calcificadas no local da glândula mamária, mas que é um processo benigno, né? São depósitos de cálcio, então, no tecido mamário. É benigno, tá? Mas a gente acompanha por imagem para ver como aquela calcificação está, se ela está no local, se ela está aumentando, ou se está dando algum problema vascular, ou, né, na glândula ali local, para poder controlar essa calcificação, ok? Claro que não vai nem tirar e nem vou conseguir aplicar alguma coisinha ali que vai parar, tá? Mas é controlar o que aquela calcificação pode provocar. Tá provocando alguma lesão na glândula? Não? Então, ok, tá? Então, aqui só para vocês verem uma imagem aí com calcificações na mama, tá? Uma outra imagem com calcificações, né? Ó, nós temos aí alguns lugares com calcificação que vai demonstrar aí para você, né, um depósito de cálcio no local, no tecido mamário, né? Já ouviram falar em tuberculose mamária? Pois é, tuberculose pode dar também na glândula mamária, tá? E como que isso acontece? Normalmente, no período da lactação, por contato com, né, o bacilo da tuberculose, tá? Então, o que acontece muitas vezes é que o hospital tem alguém infectado, a mãezinha teve contato, né? Ou no corredor, ou também, né, com a equipe que acaba vindo de um lugar para o outro, e como a mama está
altamente vascularizada, né, e está sensível para a amamentação, porque os poros estão abertos, né, qualquer coisa que esteja no ar pode, tá, penetrar e invaginar naquela região. Normalmente, a tuberculose mamária, ela é rara, mas quando ela acontece, tá, ela normalmente leva aí, né, a ter que fazer a mastectomia para tirar, né, esse perigo dessa tuberculose ir para outras estruturas ou destruir, necrosar toda a porção, tá? Então, normalmente, ela começa com parecendo uma mastite, vai, né, evoluindo e começa a fazer essas ulcerações, a dor, febre, né, vai acometendo, e aí a paciente, quando é diagnosticada, e não é só uma mastite, ela é diagnosticada com a tuberculose e aí o tratamento demorou para acontecer, aí faz-se a mastectomia para não levar a casos piores, tá? A mama, ela passa por adaptações que são benignas, que podem acontecer, mas que podem levar, a adaptação pode levar, né, a coisas um pouco mais sérias. Então, se ela ficar na adaptação, ok. Como o meu corpo está reagindo àquela adaptação? Tá tranquilo? Então, tudo bem, adaptou. Não tá tranquilo, tá estressando a porção e pode levar a alguns outros fatos. Como assim, professora? Olha só. Então, digamos que a sua mama está passando por um estresse fisiológico, tá? Todos os dias você põe um sutiã muito, muito, muito apertado, né? Que comprime a estrutura, chega até deixar você meio sem ar ali, tá? Sua célula era normal, começou a ser comprimida, tá? Então, ela está sendo apertada, ela está sendo, digamos assim, ela está sofrendo uma lesãozinha pequena e que faz com que ela fique numa compressão total, diminua a vascularização local. Ela pode morrer pela diminuição da vascularização, ou ela pode se adaptar. Quando ela se adapta, ela pode ficar atrofiada. No caso que eu estou falando, iria dar uma atrofia. Então, sua mão ia ficar naturalmente menor, tá? Essa atrofia ia ficar o resto da sua vida ali com ela, ok. Se você não está machucando a mama, ok, tá? Mas eu poderia estar passando por um processo hormonal que está, né, estimulando a minha mama de uma maneira inadequada, fora do período de desenvolvimento dela. E aí eu posso ir por uma hipertrofia, ela pode aumentar. Eu posso passar por uma hiperplasia, tá? Onde ela tem uma divisão, né, também inadequada, e pode ter uma metaplasia, onde o aumento das mitoses, né, das divisões celulares, elas acontecem com frequência. Né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, é displasia, é o quê? Porque o problema mesmo é você chegar numa metaplasia, numa hiperplasia, que vai fazer um aumento inadequado, porque está dividindo células, né? E aí você pode ter um estímulo estranho naquele local e por produzir células a mais, né, eu posso ter uma formação inadequada de uma célula, porque está produzindo, né, de uma maneira inadequada, por um estímulo inadequado, eu posso ter uma célula que vai aparecer de uma forma errada. E essa célula errada, nós já sabemos o que ela pode ser, né? Então, dependendo da adaptação que o meu tecido tenha, né, e dependendo do estímulo que eu tenha e da duração desse estímulo, isso pode, né, provocar só adaptação ou pode levar a algum caso mais sério, tá? Então, olha só, uma atrofia mamária é quando a minha mama diminui o seu volume. Uma hipertrofia é quando a minha mama ou qualquer tecido, né, aumente o seu volume. Então, era uma célula pequena, ela diminuiu mais ainda e atrofiou, tá? Era uma célula normal ou pequena e aumentou. Então, ela hipertrofiou. Então, quando a célula diminui, atrofia. Quando a célula aumenta, né, ela está hipertrofiando. Quando eu tenho aumento de número de mitoses, então a minha célula está se dividindo de uma forma, né, que não precisaria naquele momento, eu tenho uma hiperplasia, que é o que eu disse para vocês. Aumentou o número de divisão celular e pode ser por um estímulo hormonal, mas pode ser por alguma outra coisa, né? A displasia é a alteração morfológica da célula, é como se fosse uma hiperplasia atípica. Então, dividiu, mas tem uma alteração naquela forma da célula. Então, imagina como que a gente, né,
caracteriza a displasia? Você está tendo uma divisão celular por estímulo hormonal antes da sua menstruação. Sua mama aumenta de tamanho e fica até meio dolorida, né? Você não consegue dormir de bruço, ficar apertando muito, tá? Por quê? Você tá com uma displasia, tá com uma hiperplasia mamária, mas que quando forma aquela célula, ela tem uma alteraçãozinha na sua forma, né? E aí eu tenho, né, um processo diferenciado ali na mama, mas é um processo irreversível, porque assim que cessar o hormônio, a minha célula diminui de novo e tá tudo certo, tá? A metaplasia é uma adaptação celular mediante, né, a agressões frequentes, que também é reversível, né? Então, é uma adaptação da minha célula. Por quê? Porque toda hora o hormônio está errado ali, tá? Também é reversível. Por quê? Porque eu posso tomar um hormônio, posso me adaptar a uma formação inadequada, aquela formação inadequada, mas eu posso, de repente, fazer compressas, fazer isso, aquilo, que vai melhorar, né, aquela sensação da metaplasia. Muito bem, reverte o caso. Agora, quando eu tenho uma neoplasia, que é uma nova formação de célula, um novo desenvolvimento celular, uma nova célula ali, né? Ela pode ser uma nova célula benigna ou uma nova célula maligna, né? Quando ela é uma nova célula benigna, eu posso desenvolver um fibroadenoma, um tumorzinho ali benigno. Mas quando ela é uma neoplasia maligna, o tumor que vai se desenvolver ali, muitas vezes é só célula inadequada, célula maligna, que vai ficar ali até que eu descubra e tente fazer um tratamento, né? Então, aqui uma displasia que a gente chama de displasia fibrocística, tá? Só a imagem. E o cisto? Como que o cisto aparece, né? O cisto, ele também é uma estrutura benigna que tem líquido dentro, tá? Ele normalmente a gente chama de processo de involução lobular. Quando o lóbulo, né, da estrutura mamária está involuindo, tá? Tá ficando menor, minha mama está entrando em processo de atrofia aí, isso pode aparecer o quê? Um cisto, né? Ele fica uma bolsinha, essa bolsinha fica com um líquidozinho dentro. E aí, a hora que eu apalpar, eu vou sentir aquela estrutura mole ali, mas definida, né? Parecendo um carocinho, tá? E aí, esse cisto aqui foi retirado, porque era grande, tá? Olha um outro cisto que muitas vezes vai ter que ser tratado ou retirado. Olha só o tamanho dele. E os nódulos? Os nódulos, eles são alterações que nós chamamos de fibrocísticas, que são benignas, tá? Que podem o quê? Que podem ocorrer nas duas mamas de uma vez ou em uma das mamas, né? E esse nódulo, ele normalmente é uma estrutura bem arredondadinha, com bordas lisas, né? Se você passar a mão, você vai sentir bem lisinho, vai sentir aquela bordinha certinha, como se estivesse pegando mesmo parece que eu tirei uma coisinha e estou segurando ela, tá? Uma bordinha lisa, né? E tem uma característica meio elástica e ele é meio flutuante, levemente flutuante, tá? Então, assim, ele quando você aperta, ele vai entrar junto, né? Vai ser comprimido junto. Quando você estica, assim, ele dá aquela, parece que ele está esticando junto. Ele não é uma estrutura que vai ficar fixa no local. Então, tem uma flutuação desse nódulo, tá? Então, eu posso mostrar alguns nódulos para vocês, né? Esses todos benignos aqui, tá? Esse muito grande que alterou o tamanho, né, do tecido mamário. Então, aqui tem um tumorzinho filoide com nódulos aumentados, tá? E as mulheres também podem sofrer do quê? O que também é benigno nessa mama? As estrias, que apesar de feias, são só o quê? Nós já vimos isso lá em pele, né? São só uma cicatriz na derme que aparece na epiderme. Então, o meu tecido de derme abriu. Por quê? Porque a mama aumentou demais, meu tecido não estava acostumado com aquela elasticidade. Ele não tinha elastina e colágeno suficiente para esticar. Então, ele não esticou, ele estirou. E esse estiramento promoveu rompimento. Esse rompimento foi cicatrizado ali. Essa cicatriz, né, é aparente na epiderme. Então, tem algumas estrias que são cruéis e outras que são bem leves, tá? Então, as estrias que incomodam mais são essas que seriam bem largas e mais escurecidas, né? E o fibroadenoma? O que o fibroadenoma é? O fibroadenoma, ele é um tumor benigno,
tá? Ele é bem frequente, dos tumores benignos, digamos que ele é o mais frequente que acontece nas mulheres jovens, né? Principalmente abaixo dos 30 anos aí. Ele é uma massa móvel, fibra elástica e bem definida, bem delimitada, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né, que dá para ver, né, as porções desse fibroadenoma, ó, aparece vários tumores benignos aqui, né, que estiraram aí essa mama a ponto dela chegar a esse tamanho. Pela característica do corpinho da moça aqui, ó, dá para ver que é uma jovenzinha. E olha o tamanho dessas mamas e olha o tamanho, né, desse fibroadenoma. Então vai ter que, quando é desse jeito, não tem, né, gente, o que fazer, tem que retirar, tá? Olha só, tá quase do tamanho da mama dela, né? Dá mais da metade aqui, então tem que fazer a retirada, tá? Esse aqui é um fibroadenoma familiar, tá? Outra imagem de fibroadenoma. E esse aqui foi um fibroadenoma retirado, ó, de uma mama e da outra mama. Imagina o tamanho que estavam essas mamas, né? Aqui um pequeno, né? Não é tão grande esse, tá? Outra imagem aqui de fibroadenoma. E aí nós temos também uma síndrome chamada de síndrome de Poland. E o que é a síndrome de Poland? É a hipoplasia mamária. Né? Ele não desenvolve uma das mamas ou as duas, isso vai depender, né, da sorte, tá? Mas essa não é uma diminuição por hipotrofia. E não é uma diminuição só porque todas as mulheres daquela família têm uma glândula mamária pequena. Porque, vejam, ela não continua o desenvolvimento. Ó, começou aquele ovinho frito, estateladinho aqui, mas cadê a glândula? Cadê a glândula? Parou o desenvolvimento no estágio 2 aqui, não continuou. E essa aqui tá normal, ó, tá? Então é uma condição genética que a mulher ela vai ter aí uma mama consideravelmente pequena em relação à estrutura corporal, tá? Então você vai olhar e falar, não, essa mama nunca seria para essa moça. Ela não é magrinha, ela não é pequenininha, ela não é toda esmirradinha e nem desnutrida para ter uma mama sem desenvolvimento, tá? Olha só algumas síndromes de Poland, mais sérias inclusive, né? Olha só, essa mocinha, né? Tá quase igual àquela que nós vimos agora. E veja como ela é bem jovenzinha. A mão ainda está em desenvolvimento e a outra não, ó. Como que resolve isso? Com silicone. Agora aqui, veja que tem até a falta do músculo. Aí essa síndrome de Poland com falta de músculo leva a um outro nome que a gente vai ver aqui, tá? Na verdade, assim, a gente pode chamar do quê, né? Quando não tem a musculatura, a gente chama de agnesia, né? Que é a ausência do músculo peitoral. Então, é a síndrome de Poland com agnesia muscular. Não tem um pedaço do músculo peitoral ou não tem o músculo todo. Pode ver que, ó, até dá para ver que as costelas não fazem o mesmo levantamento do outro lado. Por quê? Porque você não consegue visualizar o músculo. É lógico que no raio-x a gente não iria ver mesmo, tá, gente? Mas olha como as costelas, elas não fazem o levantamento. Mas não tem como, porque não tem musculatura para auxiliar, né, essa insuflação do pulmão, tá? E uma agnesia mamária. Então, não é que só não desenvolveu. Essa aqui não tem glândula mamária. É igual aqui, né, ó. Aqui, ele não tem o músculo, mas vai formar um pedacinho do peitinho. Tanto é que nós vimos aqui, ó. Tá vendo? Tem o mamilo, tem a areola, tá? Agora, aqui, veja que a moça não tem mamilo, não tem areola. Ó. Não tem nada, tá? De formação. A hipertrofia mamária. A hipertrofia é um aumento excessivo, mas é excessivo mesmo. Vocês estão vendo, né? O tamanho dessa mama. Lembra que eu falei? Começa no prolongamento axilar, tinha que terminar na nona costela. E tinha algumas que poderiam chegar no umbigo, ó. Viu que eu não estava mentindo? Olha só, tá? Uma hipertrofia. E essa aqui a gente chama de hipertrofia virginal, porque é uma menininha muito jovem, tá? Acho que, se não me engano, ela tem 15 anos, tá? Olha só essas hipertrofias, tá? Ah, professora, isso aqui é silicone. Não, gente, é aquelas americanas típicas, né? Olha essa hipertrofia. Esse caso eu coloquei aqui para vocês, por quê? É um caso de uma moça, né, que está grávida de 19 semanas, tá? Aproximadamente 19 semanas, tá? Ela está grávida de 19 semanas e ela teve um comprometimento vascular da glândula mamária.
Então, por conta do tamanho, do aumento que estava tendo dessa glândula, começou a comprimir os vasos sanguíneos dela. E esses vasos começaram a ficar ineficazes, não conseguiam mais levar sangue com oxigênio para a pele, para o mamilo, e aí começou a ter necrose tecidual. Olha isso, tá? E a hipotrofia? É aquela mama quase plana, quase não tem, ó. Tem a glândula, tem mamilo, tem areola, mas é muito, muito, muito pequenininha, tá? Normalmente, assim, é genético, né? Quando uma mãe, a avó tem mama pequena, a filha terá mama pequena, né? Normalmente, todas as mulheres de uma família têm a mama mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então, isso normalmente é familiar mesmo. Mama muito grande, muito pequena, tá? Assimetria mamária, isso é o que mais acontece. Só que normalmente a assimetria, ela é leve, né? Você olha de um lado e olha de outro, você tem certeza que sua mama é um pouco menor. Mas às vezes esse um pouco pode exagerar, ó. Uma mama normal, uma mama bem maior. Uma mama normal, uma mama bem menor. Quer dizer, não sei se essa que é normal, essa que é maior, né, gente? Aí depende do gosto, né? Então, olha só, deixa eu tirar aqui a câmerazinha para vocês verem, né? Olha a diferença, tá? Então, aí o que os médicos fazem, né? Mete o silicone, tá? Tira, ó, muito maior. Vamos lá, tiramos as duas e deixamos as duas do mesmo tamanho, tá? Quando tem assimetria, eles sempre fazem isso, né? E quando a gente tem aí uma coisa que nós chamamos de papiloma intraductal. Tem um pequeno crescimento dentro do ducto mamário, tá? De um tecido dentro desse ducto, né? Em alguns casos, o único sintoma é a secreção aquosa e rosa que sai do mamilo, tá? Essa secreção aquosa, quando ela vem com sangue, ela pode estar associada ao câncer de mama, mas isso é meio que raro de acontecer. Mas por isso que é importante olhar a secreção que está saindo do mamilo, né? E se tem cor, tá? E aí, quando isso acontece, vai ter que retirar a mama por conta do tumor maligno, né? Então, o papiloma intraductal, ele preenche o ducto aí com um tecido que vai, né, parecer uma fibrose aí local, tá? O que pode ter na mama também? Benigno, né? Coágulos, né? Então, nós temos aí um coágulo sanguinolento que parece que forma um nódulo, né? E isso normalmente acontece por trauma. Então, tomou um soco, bateu num acidente de carro, ou foi fazer uma cirurgia e teve que pinçar a mama para poder deixar o local aparente. Então, esse pinçamento por muito tempo pode levar ao hematoma, que é aquele coágulo de sangue ali na região. Às vezes fica tão grande, está incomodando tanto que tem que abrir um pouquinho para drenar, tá? E as colocações de próteses mamárias. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser pela axila, pode ser periareolar, pode ser inframamário, né? Pode ser aí, né, transareolar, tira todo o mamilo, né? Tira ele inteiro, coloca, né? E depois reconstrói aí o mamilo. Pode ser pelo umbigo, pode ser pelo escaleno. Isso vai depender da técnica. Tem um médico que faz até pela inguinal. Tá? Então, assim, gente, isso depende da técnica do médico, né? E do que você prefere de cicatriz, né? Eu não sei, eu acho, assim, um pouco complicado se colocar pelo umbigo, pela região inguinal, se você pode colocar numa região mais próxima, né? Então, eu já não colocaria nem pela axila para não mexer com os linfonodos, né? Mas aí é a técnica de cada cirurgião, ok? Cada um vai defender a sua. E o que importa é saber, esse silicone foi colocado, né, atrás da glândula ou foi colocado atrás do músculo? As duas colocações são normais e são tranquilas. A diferença é que atrás do músculo, você tem um músculo inteiro para sustentar a sua glândula e o silicone. Quando você coloca na frente do músculo e atrás só da glândula, você tem só a pele para sustentar a glândula e, né, o silicone. A diferença é a recuperação. Aqui você só mexeu com a glândula, recupera fácil e não tem muito sofrimento, tá, gente? Aqui você mexeu com o músculo, descolou ele ali das costelas, né? Vai doer bem mais, vai dar mais trabalho aí na recuperação, é uma recuperação mais demorada, mas é um silicone mais duradouro. Por quê, professora? Porque tem quem sustenta aquele peso. A pele não consegue sustentar por tanto tempo, tá? Então depende do seu dinheiro. Se tem dinheiro para trocar a prótese sempre, coloca atrás da glândula. Não tem muito dinheiro, coloca atrás do músculo, né? Mais fácil. Tá? E olha só, uma mamografia para mostrar para vocês que com silicone
Também dá para visualizar a glândula mamária, calcificações que tenham aí na região tranquilamente. A glândula vai dar para amamentar, tudo normal, tá? Aqui só para mostrar para vocês umas mamoplastias, né? Então, vamos fazer essa mama ficar com uma aparência mais bonita. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então, olha só. Era muito grande, ficou de um tamanho normal para esse tórax. Era muito, muito grande, né, gente? Olha só, tá? E fez aí a cirurgia, diminuiu bastante, ainda tá inchada. É uma mama que tem uma exacerbação de tecido para as laterais, né? Então, para a pessoa não ficar tão desmamada, digamos assim, né? Não ficar tão sem peito, né? Se coloca, não faz uma retirada tão grande, mas mesmo assim deu para vocês perceberem que foi, né? Consideravelmente tirou aí quase a metade da mama, né? E o que a ginecomastia é? A ginecomastia, né, é a glândula masculina que se desenvolve. Tá? Desenvolve normalmente na puberdade ou na andropausa. Né? É mais comum desenvolver na andropausa, nas pessoas mais idosas. Mas tem muitos jovens que na puberdade, com aquele boom hormonal, desenvolvem a glândula mamária. Jovens, que eu estou querendo dizer, homens, né? Então, os meninos podem desenvolver glândula mamária por estímulo inadequado da glândula. Então, você vai encontrar aí a ginecomastia. Vamos ver algumas, tá? Esse é um menino de 15 anos, olha o peitinho dele. Tem menina que vai ficar com inveja, né? Olha, outro menino jovem, foi retirada aqui a glândula, tá? Foi feita, então, a cirurgia. Olha isso, tá? Olha essa mama masculina. Também se preparando aí para a cirurgia, tá? Pode ser uma glândula de grau 1, pode ser uma de grau 2, pode ser a de grau 3, inclusive com uma pitose considerável, e a de grau 4 com bastante pitose, que é essa aqui, né? Olha só, é um menino, tá? Rapaz, rapaz, rapaz. Todos homens aqui, tá? E o que a neurofibromatose é? É um transtorno, né? Transmitido com autossômico dominante. Então, a parte, assim, na verdade, nós falamos que é uma doença genética, né, que tem aí uma dominância celular mesmo, né, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a neuroectodermatose, né, aumente em tamanho e em número conforme a idade, né, sardas, axilares, nódulos cutâneos, subcutâneos, tá? Podem aparecer aí na fase escolar, normalmente assim aparece 6, 7 anos, às vezes um pouco menos, tá? De 4 a 7 anos. Então, o que nós vamos enxergar na neurofibromatose? São porções que aumentam, tá? Parecem verruguinhas em algumas pessoas, e em outras pessoas parece que a pessoa tinha um mamilo e apareceu vários mamilos, né? E por isso que eu mostro na aula de mama, porque muita gente pensa, nossa, fulano tem 300 mamilos, tá? Ou fica com nojo, ai, não vou pôr a minha mão, né? Porque isso aqui deve ser verruga, deve ser contagioso. Não é, tá, gente? São tumorzinhos benignos que aparecem no sistema, que tem controle do sistema nervoso central, então tem toda a sensibilidade da pele normal, mas que podem se desenvolver, né, absurdamente pelo corpo todo ou em algumas regiões do corpo, provocando um aumento considerável. Tudo isso é de neurofibromatose, tá? Olha só. Olha só. Ah, professora, dá para tirar? Dá para tirar sim. Ó, isso aqui é o rosto do rapaz, ó. Olho, nariz, a boca, tá? E aqui todo o rosto dele caindo, ó. Tá vendo? Para se alimentar. Pode acontecer? Pode acontecer de tirar sim. Só que, né, a neurofibromatose, como ela é do sistema nervoso central, você tira um, pode aparecer de novo. Então, tem paciente que não tem mais saúde para ficar retirando, fazendo cirurgias tão absurdas, né? E aí, aquela parte que eu disse para vocês que vocês também iriam aprender. O que é a doença de Peyronie? Né? A doença de Peyronie é uma doença que um francês diagnosticou e conseguiu entendê-la, né? É uma calificação, um calo que acomete o tecido cavernoso e esponjoso do pênis, provocando na estrutura, como ele forma um calo, imagina, né? Forma um calo aqui. Quando o pênis vai tentar ficar ereto, aquele calo, aquela porção onde está o calo, segura o pênis. E aí você tem uma envergadura muito grande. Gente, ter uma pequena envergadura é natural da anatomia. Agora, ter uma envergadura para cima, de 90 graus, para baixo, para os lados, não dá.
tá? Olha só essa envergadura, tá? Então, assim, não tem como esse pênis ficar ereto, né? Então, vai ter que fazer uma cirurgia para tirar aquela calificação e deixar o pênis numa angulação normal, tá? Então, é um calo que aparece entre o corpo cavernoso e o corpo esponjoso, tá vendo? São placas fibrosas que aparecem na região e que vão poder acometer aí, né, a ereção, né, e também acometer, assim, com processos dolorosos, porque imagina o seu pênis, se você tem um, né, porque nós estamos falando de turmas aí que tem só meninas, que tem meninos e meninas, né? Então tem que tomar cuidado. Então, quando você tem pênis, quando é um rapaz, o que acontece? Pode ter um calo que fixa esse corpo cavernoso, esse corpo esponjoso. Se você tentar ter uma ereção, vai doer muito, é uma coisa que está segurando, né? E não vai conseguir ter essa ereção completa ou muita dor aí na estrutura, né? Vejam como pode ser. Isso aqui é o tecido cavernoso, né? E esponjoso normal. E olha a calificação, aquela placa fibrosa aparecendo aqui, ó. Então vai ter que retirar isso, tá? Bem no começo, dá para fazer aí o uso de medicamentos tópicos e você consegue fazer sem esse processo cirúrgico, tá? E aí nós entramos no câncer de mama, que nós já sabemos que é uma doença maligna, né? Acometida aí por, hoje em dia, de 5 a 10% é acometida por problemas genéticos. Então, se a minha mãe teve câncer, eu tenho aí a chance, né, de 5 a 10% também de ser acometida por um tumor, né? Mas a maior parte dos casos é pelo estilo de vida que a pessoa leva. Então, tirando esses 10%, gente, os outros 90% das mulheres que têm câncer de mama é por estresse, por estilo de vida, né? E pelo que faz com a sua vida, o que determinou aí na sua vida como ser normal ou não, né? Então, o câncer de mama ele é o mais comum entre as mulheres. A maioria tem, uma grande parte, digamos assim, tem o seu desenvolvimento após a puberdade, né? Difícil, muito raro você ver uma menina que ainda não passou pelo processo da puberdade ter um câncer na mama. Pode ter em outros lugares, tá? Nós temos aí, então, de 90% a 95% dos casos ele é esporádico, ele é, então, por estilo de vida, e outros aí, então, de 5% a 10% pelo fator genético, né? Eu coloquei esse quadro aqui para vocês entenderem aonde o câncer de mama aparece mais, tá? Maior número de casos de câncer de mama é no quadrante superior externo, tá? Depois na região de mamilo e areola. Tá? Depois no quadrante superior interno. Depois, quadrante inferior externo. E o que tem menos casos acometendo é o quadrante inferior interno, tá? Então, a maior parte dos casos está próximo da axila, justamente aonde nós temos linfonodos que podem acometer outras estruturas, né? O que nós temos que observar, tá? Quando estamos fazendo nosso autoexame ou quando não fazemos autoexame, mas, opa, senti alguma coisa diferente. Eu nunca senti isso aqui quando eu tô lavando a minha mama, quando eu tô lavando a minha axila. Prestar atenção. Apareceu algum carocinho diferente? O seu mamilo tá repuxado, tá retraído, tá embutido, né? Tá dando seta para um lado que não era assim, tá? Sua pele tá cheia de ondulações estranhas, parecendo uma casca de laranja. Seu mamilo está tendo um corrimento, seja ele claro, né, amarelado, esverdeado ou sanguinolento, né? Sua pele está vermelha ou tem alguma erupção, algum carocinho, parece que algum bichinho te picou, mas você não sente coçar, não sente nada, né? A pele está estranha demais, está mudada, parece uma pele de outro lugar do seu corpo. Tenho que observar tudo isso no meu autoexame ou no meu cotidiano, tá? Coloquei uma outra forma aqui de você visualizar isso ou, né, mostrar para alguém o que ela deveria ver. Estou enxergando um nódulo. É que a gente não pode falar nódulo porque tem muita gente que não sabe o que é. Então você fala, palpou, tem algum carocinho? Tá vermelha a sua mama? Tá doendo? Tem inversão de mamilo? Tá inchada? A casca de laranja na sua pele tá aparecendo ali? Né? Tem alguma irregularidade, alguma retração da pele, tá saindo secreção do mamilo, tem alguma região vermelha, descamada, né? Tanto no mamilo como em outras regiões aí da mama, vamos procurar o nosso médico, ginecologista, ok? Então aqui só uma outra forma de você demonstrar aí
para sua paciente ou para sua amiga, né? Como visualizar tudo isso. Vou até tirar daqui para vocês verem que é a mesma coisa, tá vendo? Ó, tá enrijecida, tá inchada, tem ondulações, tem algum suco, tá deprimida, assim, parece uma celulite na região, tá vermelha, tem secreção, retração do mamilo, tem umas veias estranhas, como se fosse varizes no seu mamilo, né? Porque aí faz aquele vermelhidão. A pele tem aquela textura de casca de laranja, né? O formato dela mudou, tá coçando, tem algum prurido, tem algum caroço? Vamos visualizar, tá? Esse foi um tumor, né, de tecido adiposo que foi retirado, maligno, tá? Que foi retirado de uma mama, né? Então aqui só para mostrar como foi feito em quadrantectomia, tirou um quadrantezinho e retirou aquele pedaço que estava acometido. Mas pode ter que fazer uma mastectomia radical, que é aquela que tira a mama, né? E os linfonodos axilares, ó. Aqui é onde estava a mama. Deixa eu tirar aqui, peraí. Ó, a mama tá aqui. Tirou a glândula mamária, repuxou na axila, vai retirar também os linfonodos, tá? Marcação, câncer de mama, marcação para radioterapia, né? Olha só, tá? Olha esse câncer, deprimiu completamente a mama dessa senhora, dessa moça, né? Olha o tamanho, é uma moça, veja como a característica do tecido é boa, né? A outra mama bonita, tudo, olha só, tá? A retirada que foi feita. Tá? Olha essa cicatriz. Às vezes, gente, a cicatriz fica feia pelo tamanho, né, que foi retirado. Não só da glândula, não é que a glândula é enorme, mas teve que tirar glândula, teve que tirar músculo, às vezes tem que tirar estrutura óssea, tá? Vou mostrar umas para vocês. Olha só, retração de mamilo. Tá vendo? Ele invaginou, embutiu. E olha a outra mama. Então é câncer de mama, né, bilateral aqui, tá? Olha isso. O tamanho. Ai, professora, como deixou chegar nesse tamanho? Gente, às vezes você marcou sua mastectomia para daqui 3 meses. Dependendo da divisão celular, dependendo de como esse câncer é, se ele for agressivo demais, ele fica assim em 3 meses, tá? Olha, um caso bem, né, grave, que teve que tirar escápula, clavícula, membro superior e mama. Olha só. Onde foi colocado os drenos aqui, né? Olha, tá? A retirada que foi feita. A marcação, teve retração, já tirou, já fez a cicatriz. Tá vendo? Por que o mamilo foi para cá, professora? Por que não fizeram direitinho? Porque foi como deu para deixar essa mama. Depois se preocupa com a estética. Agora vai para rádio, né? Tem paciente que faz químio e rádio e depois a retirada. Tem paciente que faz químio, rádio, retira e faz mais rádio. Tem paciente que tira, faz químio e rádio. Depende da agressividade do tumor, tá? Isso aqui é recidiva, ó. Tumor voltando no mesmo lugar que foi retirada a mama, tá? Tumor aparecendo. Tumor. Claro que só pela imagem não dá para saber se é maligno. Nós temos que fazer outros exames, né? A imagem complementa os exames sanguíneos, né? E os de marcadores tumorais. E a gente complementa um ao outro, palpação, tudo, né, faz parte do diagnóstico, tá? Aqui é intraductal. Tá? Tumor bem grande, dá pra ver direitinho, né? Olha o tamanho, assim, essa mama é uma mama bonita e grande, né? Mas olha o tamanho daqui, a diferença, né? Um câncer com ulceração. Então, tem câncer que vai ficar guardadinho lá, você nunca nem vai saber se não fizer uma mamografia, mas tem câncer que faz isso, ó. Ele ulcera, tá? Aqui, essa imagem aqui é de colocação de silicone, então, teve que tirar toda a mama? Como que foi? Dá para fazer por quadrante, dá para fazer, né, por uma colocação inframamária, tem que tirar e colocar embaixo do músculo, como que vai ser feito, né? Então, vai fazer a retirada só pela porçãozinha, vai fazer uma quadrantectomia, vai tirar só o quadrante, levanta o músculo, como que vai ser feito, tá? Ó, um câncer de mama masculino. Tá? Doença de Paget. A doença de Paget também, ela é um câncer, né, que ela vai envolver o quê? Os ductos grandes da mama. Normalmente tem uma variedade de carcinoma ductal, né, in situ, assim, na mama. E ele caracteriza por estar infiltrando na epiderme. Então, olha só,
além de estar no ducto, ele está saindo pela epiderme. Ele está dando para ser visualizado umas manchas diferentes e abaulando esse mamilo, né? Normalmente ele vai fazer, então, essa formação de prurido, vai sair, né, líquido desses mamilos, vai ter ulceração de pele, tá? Vai abrir, né? A doença de Paget, ela faz, ó, característica estranha, enverga o mamilo, faz com que a pele fique estranha. Olha a característica de casca de laranja na pele, ó. Tá? Isso já é um fibrosarcoma, desculpa, né? São tumores mais agressivos e muito mais agressivos. Isso aqui era o mamilo da moça, tá? Olha o estado de caquexia por esse tumor. Olha essa ulceração, tá? Aqui, né, retirada total e a reconstrução. Olha os linfonodos abaulados por estarem acometidos aí pela parte, né, de câncer de mama. Olha um rabdomiosarcoma, pega músculo, tecido glandular, tecido epidérmico, tecido gorduroso, né? E aí ele vai acometendo todas as estruturas. Essa é uma cicatriz de mastectomia que tem uma recidiva em suas bordas. Então, olha só, aqui está a cicatriz e na borda, né, nós temos aí células tumorais que voltaram, que apareceram novamente, tá? Então, assim, o tumor primário foi o da mama e a recidiva, né, eu tô tendo um retorno dele ali. As células estão aumentando novamente de forma inadequada e formando aí, né, um novo tumor maligno, tá? Olha só, a pele toda craquelada, vermelha. Isso aqui é uma recidiva local também, infiltrativa, tá? Uma retração. Isso aqui é um pós-cirúrgico, né, gente? Então, tirou um tumor grande, olha a pele como fica, tá? Olha o mamilo invertido, a retração, embutiu. Nascer com ele assim é uma coisa, agora, do dia pra noite ele ficar assim, não é um bom sinal, tá? Essa inversão aqui foi pela cirurgia, né? E aí, nós já falamos de todos os tipos de câncer e visualizamos, né? E o que eu posso dizer para vocês? Muitas vezes uma aparência pode enganar. Ah, é só um nódulozinho bem pequeno, não dói. Ou então, nossa, é só um nódulozinho pequeno, dói tanto. Minha avó falou que se doer não é problema. Então, gente, não vamos levar isso em consideração, né? O que a avó falava, o que nós achamos, né? Na saúde, na área da saúde, não tem muito achismo, né? Nós temos que entender e saber que a prevenção é que vai proporcionar uma cura adequada, né? Então eu deixo vocês aí com essa imagem linda do meu filho quando era menorzinho, agora ele já é um homem, né? Para deixar a aula mais bonita e para tirar um pouco a impressão aí só de que, né, tudo que é câncer vai levar à morte. Muitas mulheres, mais de 80%, né, das mulheres com câncer de mama são curadas quando diagnosticadas a tempo. Hoje nós podemos diagnosticar o câncer de mama antes mesmo dele aparecer e já tomar as devidas precauções, os devidos cuidados, né? Então, nós não precisamos passar por processos tão agressivos quando nós nos conhecemos. Autoexame, autocuidado, né? E também a compreensão, tanto para as mulheres quanto para os homens, tá, gente? A compreensão. Isso não está me fazendo bem, sabe? Esse não está me fazendo bem pode me provocar uma agressão celular. E essa agressão pode formar uma adaptação irreversível. Pode provocar uma adaptação e essa adaptação pode levar a novas formações celulares que podem provocar a formação de uma nova célula neoplásica maligna. Então vamos nos cuidar, vamos perceber aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal, vamos olhar para as coisas de uma forma diferente, né? E tentar nos cuidar de uma forma também diferente. Um beijo para vocês, até mais.